A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, do versículo 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da FM 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nesta sexta-feira da 8ª da Páscoa, estamos justamente diante desse acontecimento inédito, né, para a humanidade toda e para a nossa fé cristã, a ressurreição de Jesus. Jesus apareceu a Maria Madalena no sepulcro. Pedro e João foram e viram e testemunharam. Apareceu aos discípulos de Emaús. E agora Jesus aparece aqui aos apóstolos. É o terceiro relato da manifestação de Jesus ressuscitado. Desta vez é junto do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, mar de Genezaré, lá na Palestina, hoje Israel. E justamente o que é que aconteceu? A esperança dos apóstolos, dos seus discípulos, elas tinha desaparecido, porque eles não entenderam o sacrifício de Jesus. Tinha sido morto e tinha sido enterrado. Então resta agora voltar às atividades que haviam deixado antes, quando
Jesus andava e chamando, eles estavam trabalhando como pescadores. Jesus chamou, e diz o Evangelho que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas Jesus morreu e foi sepultado, então para eles terminou tudo. Agora eles são surpreendidos. Eles voltaram muito tristes, retomaram os seus trabalhos, passaram a noite procurando encontrar peixe, mas não encontraram. Aí o Senhor vem ao encontro e à beira do mar, e é preciso uma fé sincera, autêntica, para se perceber a presença de Jesus. E não só isso, obedecer a sua palavra. Os discípulos lançaram as redes e apanharam grande quantidade de peixes. A gente chama o Evangelho da pesca milagrosa. Já tinha havido antes, quando Jesus andava com os seus discípulos, Jesus também já tinha feito o milagre da pesca milagrosa, mas agora aqui é depois da ressurreição. Então eles não pescaram nada naquela noite, já havia amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Então vejam bem, o evangelista narra esse fato, mas ele está usando umas ilustrações muito significativas. Na hora que diz passar a noite, lembra aí a sepultura, a morte, a escuridão, as trevas, e nunca ninguém consegue nada dentro desse ambiente. Agora, ao amanhecer, então amanhecer significa aurora, nascimento, vida nova, ressurreição. E quem é que eles veem? Eles veem Jesus ressuscitado. Portanto, essa explicação é muito importante, porque a manhã da ressurreição, como esta manhã do encontro ressuscitado com os discípulos à beira-mar, será sempre para nós uma proposta importantíssima que nós não podemos nos esquecer, que é justamente crer no ressuscitado, ouvir a sua palavra e partilhar o que nós temos. Eles pescaram, não tinham nada, foram 153 grandes peixes. Esse número também é simbólico para significar que a partir de agora eles vão também ser como Jesus, enviados para o mundo inteiro para pescar os homens. Aquela ideia de pescadores de homens vai acontecer a partir desse momento. Eles estão cheios dessa graça do ressuscitado, o dom da paz, o dom messiânico, e a força do Espírito Santo vai impulsionar para que eles lutem, e a rede não vai se romper. A rede é a igreja, cabe todos, essa igreja que Jesus deixou. E vinde comer, essa é a proposta de Jesus. E nenhum discípulo se atrevia a perguntar quem era ele, porque todos sabiam que era o Senhor. Portanto, vamos nos compenetrar desse ensinamento e vamos também trabalhar na busca de pescar as pessoas que estão desorientadas, que não têm fé, que estão separadas, desligadas, sem nenhum acesso aos bens. Vamos nos alimentar não somente do pão material, mas também desse ensinamento de Deus, que se torna importante para a gente poder sair da tristeza por causa da opressão e da violência, da maldade e da injustiça, e formar uma geração que seja possível criar um mundo novo, onde a paz e a justiça se abraçarão. Rezemos dizendo: ó Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 21, versículo 1 ao 14.
Que desejo a todos um feliz fim de semana. Hoje nós temos a missa às 17 horas na Casa da Criança. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.